Olá, tudo bem com você? Hoje nós iremos ver sobre o Sermão do Monte. Nós iremos ver do primeiro versículo até o versículo 12. Aqui no Sermão do Monte, nós vamos ver um padrão que Jesus ele deixa para nós, um padrão ético e moral. E muitas das vezes você tem se perguntado, o que eu faço para ser feliz? Talvez essa pergunta já passou na sua mente. Você já se perguntou, o que eu faço para poder alcançar a felicidade? Por que tantas coisas ruins acontecem? Por que parece que tem gente que faz o mal e continua prosperando? Como é que funciona isso? E nós vamos examinar aqui, nós vamos meditar um pouco nas escrituras sagradas, no livro de Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12, que vai falar sobre o Sermão do Monte, onde Jesus sobe ao monte e começa a falar, começa a ensinar para os seus discípulos e a multidão ali começa a ouvir. O primeiro versículo diz assim: e vendo as multidões, ele subiu a um monte. Quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo: abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são essas pessoas pobres de espírito? As pessoas pobres de espírito que Jesus está se referindo são as pessoas que reconhecem que precisam de Jesus. São as pessoas que reconhecem que são dependentes do Senhor, que precisa da sua misericórdia, que precisa da sua graça, que precisam da graça do Senhor. Então são pobres de espírito, porque elas são humildes, elas reconhecem que elas são dependentes do Senhor. E aí Jesus ele vai dizer assim, isso é fala de Jesus: abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Então toda pessoa que reconhece que ela precisa de Deus, que ela precisa do Senhor Jesus, Deus ele está dizendo, deles é o reino de Deus, que eles são humildes. E a humildade faz parte do caráter de Deus. No versículo 4, ele diz assim, Jesus diz assim: abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Você tem chorado? Você tem chorado por causa das circunstâncias da vida, o que tem acontecido, por conta da dor, do sofrimento, das lutas? Você tem chorado? E aqui quando Jesus fala bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, é porque o choro, o pecado, as consequências do pecado às vezes nos faz chorar. E Jesus ele veio para pagar o preço da escravidão do pecado. Ele levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, bem-aventurados que choram. Jesus ele está dizendo, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O consolo que você precisa, ele está em Jesus. Se você tem chorado por conta das lutas, das dificuldades, dos problemas que você tem enfrentado, esse consolo você encontra em Jesus. Ele tem a capacidade de enxugar as suas lágrimas. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são as pessoas mansas? São as pessoas humildes. Esse aqui é o versículo 5 que Jesus vai dizer, né? Os mansos são aqueles que resolutamente confiam em Deus e se entregam a sua autoridade, mesmo quando eles não compreendem as próprias circunstâncias. Então, abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando você não entende, quando você mesmo sem compreender,
as situações, o porquê aquilo acontece, mas você descansa no Senhor. Você entrega a Ele o problema, a dor, o sofrimento, o que você está passando, a sua vida, você entrega ao Senhor. Você confia nele independentemente das circunstâncias. Então, os mansos, eles herdarão a terra. Que terra é essa? Os mansos herdarão a terra. Aqui Jesus ele vem com uma figura de um novo Moisés. Daí ele vai falar para o novo Israel. Herdarão a terra. Que terra é essa? É uma terra recriada, né? Ele está falando sobre o reino eterno, de você habitar essa terra recriada por Deus, né? De você conquistar sua vida eterna, a salvação eterna. Versículo 6, ele diz assim, ó, abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Você tem fome e sede de justiça? O seu caráter, o seu comportamento hoje, ele reflete o comportamento de Cristo. Cristo, ele tem prazer, ele se alegra com aqueles que são retos, com aqueles que são honestos, com aqueles que são íntegros, com aqueles que fazem o que é correto diante dos olhos dele. Então, bem-aventurados, abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Fome e sede de justiça. Muitas das vezes você pode imaginar assim, mas tantas coisas ruins aconteceram, eu poderia vingar com as minhas próprias mãos. Mas a vontade de Deus é que você não vingue com as suas próprias mãos, que você não faça justiça com as suas próprias mãos, que você haja de forma que reflete o caráter de Deus, que você haja de forma que reflete esses atributos, essas qualidades de Deus. Como é que Deus agiria? Então, quando você deixa a vingança nas mãos do Senhor, você deixa para que Ele cobre, para que Ele julgue o pecado, Ele vai julgar o pecado com justiça eterna, com a justiça dele. Cabe a nós reconhecermos que nós somos pobres de espírito, que nós dependemos do Senhor. Nós não devemos fazer justiça com as próprias mãos, mas nós ansiamos pela justiça de Deus. E agora eu vou refletir o caráter de Deus, perdoando, amando o próximo, liberando perdão, não devolvendo a maldade com maldade, mas devolvendo a maldade com amor, ressignificando. Se me fez o mal, eu não vou fazer o mal, eu vou fazer o bem, porque a minha vida, o meu estilo de vida é um reflexo do caráter de Deus, é um reflexo do meu relacionamento com Deus. E continuando aqui, versículo 6, o 7 agora, ele diz assim, ó, abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Misericordiosos, aquelas pessoas que agem com o espírito perdoador e compassivo. Como assim? As pessoas que são compassivas é a pessoa que ela tem a capacidade de sentir e entender a dor do outro ser humano. E a compaixão, agir de forma perdoando e ser compassivo, a compaixão, ela anda de mãos dadas. A justiça anda de mãos dadas com a misericórdia de Cristo. A empatia e a misericórdia, elas andam de mãos dadas, com a justiça divina, com a justiça de Deus. Então, bem-aventurado, abençoados são os misericordiosos, as pessoas que conseguem liberar perdão, as pessoas que conseguem entender a dor do outro, entender e compreender a dor e o sofrimento do outro, agindo com misericórdia. Então, Deus mostrará misericórdia aos misericordiosos.
Se você agir com misericórdia, Deus também vai agir com misericórdia com você. E o versículo 8 diz assim: abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Puros de coração. A promessa de que os discípulos de Jesus verão a Deus aguarda com expectativa o tempo em que eles literalmente verão a Deus em toda a sua glória. O novo Moisés promete a seus seguidores um acesso a Deus que nem mesmo o antigo Moisés foi autorizado a experimentar. Então, abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Puros de coração. O seu coração tem refletido esse caráter de Deus? O seu coração é justo, é correto, é honesto? Você age de forma compassiva? Você perdoa, você libera perdão? Então, abençoados são os puros de coração. Deus conhece a intenção do seu coração. Deus sabe qual que é o real motivo, qual que é a real intenção, o que te motiva, qual que é a sua intenção. O profundo, o escondido e o oculto, Ele conhece, Ele te conhece por dentro, Ele te conhece, Ele vê o que ninguém vê, o que o homem não vê, que as outras pessoas não conseguem ver dentro de você. Jesus, Ele consegue enxergar o seu íntimo. O versículo 10 diz assim, o versículo 9 diz assim, abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os pacificadores. O que é uma pessoa pacificadora? É uma pessoa que promove a paz. Essa é uma característica que reflete o caráter de Deus em nossa vida. Promover a paz. Pacificador vai muito além de não criar guerras e conflitos, mas de promover a paz, de promover a reconstrução, a restauração de relacionamentos com Deus, de relacionamentos com o próximo. Ele trabalha para promover a paz, ele trabalha para promover a reconstrução, a restauração, para edificar mesmo. Então vai muito além de não só envolver em guerras e conflitos, mas de trabalhar em prol de restaurar os relacionamentos. E aí essa é uma qualidade, essa é uma característica que Deus agrada. Essa é uma característica que reflete o seu relacionamento com Deus. Ele fala, abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Versículo 10 diz assim, abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Outra coisa importante sobre a paz. A paz, ela não é apenas a ausência de guerras e conflito, mas é um estado de plenitude, de bem-estar e de harmonia com Deus. Deus, ele busca constantemente reconciliar a humanidade consigo mesmo através de Jesus Cristo. Então, a todo momento, Deus, ele está buscando restaurar, reconstituir, restaurar esse relacionamento com a humanidade, com os seres humanos, através da pessoa de Jesus Cristo. E o 10 ele vai dizer, abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se você escolhe fazer aquilo que é correto, que é reto, que é justo diante dos olhos de Deus, você será perseguido. Ele fala, abençoados são os perseguidos por causa da justiça. Não é ser perseguido porque está fazendo uma coisa errada. É ser perseguido porque está fazendo o que é correto diante dos olhos de Deus. E automaticamente, quando você assume essa postura de fazer aquilo que Deus alegra, que é perdoar, que é liberar perdão, que é agir de forma com misericórdia, que é ser compassivo, que é ser pacificador,
ter essas atitudes, essas qualidades que refletem o caráter de Deus, automaticamente tem pessoas que não vai gostar disso, não vai agradar disso. E aí você acaba sendo perseguido porque você está indo numa contramão do mundo. Enquanto o mundo às vezes quer a vingança com as próprias mãos, enquanto o mundo quer que você revida, que alguém falou mal da sua vida, falou mal de você, você vai atrás, você talvez fala palavras com aquela pessoa que não agrada ao Senhor. Então, dessa forma, talvez você não seria tão perseguido, mas se você agir ao contrário, se você agir com humildade, né, perdoando, liberando perdão, não importando com isso, né, fazendo aquilo que o Senhor agrada, agradando aos olhos de Deus, você às vezes acaba sendo perseguido por escolher fazer o que é reto, o que é justo, diante dos olhos de Deus. Você acaba sendo perseguido por adotar um padrão do Senhor. Ele fala assim, porque deles é o reino do céu. É uma promessa, né, da vida eterna. E o 11 diz assim: abençoados sois vós, quando homens vos insultarem, vos perseguirem e falsamente disserem toda espécie de mal contra você. Então ele diz assim, abençoados sois vós quando homens vos insultarem e vos perseguirem e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Então, a alegria do cristão não está em apenas evitar o sofrimento, mas a alegria do cristão, a verdadeira alegria está em saber que estamos fazendo a vontade de Deus e que Ele nos recompensará abundantemente por nós estarmos adotando o caráter dele, seguindo em fazer a vontade dele, em transmitir a mensagem do reino dele fielmente, em seguir uma postura, uma conduta que é de Cristo, adotar essa conduta de Cristo. Então nós somos bem-aventurados. A nossa alegria é saber que nós estamos agradando a Deus e não aos homens. Então procure fazer aquilo que agrada ao Senhor. Importa o que Deus pensa ao seu respeito. Importa se Deus está agradando da sua atitude. Isso é mais importante. Esse é um motivo de alegria. Deus está agradando da sua atitude. Às vezes tem alguém ali que não está agradando da sua atitude, mas Deus está agradando. Se Deus está agradando da sua atitude, da pessoa que você é, da forma como você age, a palavra dos outros não importa. Importa a palavra do seu Deus ao seu respeito. Se você tem adotado esse padrão moral e ético de Cristo, porque você é um reflexo, o seu relacionamento com Deus reflete no seu relacionamento com as outras pessoas.